eleições, o Brasil decreta a abolição da escravatura. Mas espera aí, o que aconteceu com os milhares de escravos que foram libertos? Antes, eles viviam nas cesalas, sendo obrigados a trabalhar em troca de comida e bebida. Mas, e depois de libertos, passaram a viver de quê? Onde foram morar se não possuíam nada? Como sustentaram seus filhos se nunca receberam pelo seu trabalho? O que aconteceu com esse povo todo? Acreditem se puder, quando decretou a abolição da escravatura, a princesa Isabel não pensou em nada disso. Os escravos ficaram com uma mão na frente e outra atrás, sendo explorados pelas mesmas pessoas que antes os escravizavam. Só que agora, ao invés de portar a condição de escravos mantidos por seus donos, passaram a condição de homens livres e tinham de manter a si mesmos. Se a gente parar para pensar, as coisas não ficaram muito melhores. Você acha isso besteira? Os nossos atores, jornalistas e até presidentes da República foram e são brancos. São essas as pessoas que representam a nossa população, embora sejamos de maioria negra. Você já pensou sobre isso? Agora, quando você questionar a importância das cotas e outros subsídios para os negros, pense duas vezes. A Bahia, uma das regiões que mais abrigavam escravos, hoje é um dos locais com maior percentual de negros do país. Consequentemente, é uma das cidades que mais sofrem os efeitos desse período sombrio, que se refletem até hoje. Nós vamos conversar com o produtor cultural Alder Augusto, que encontrou através da cultura um meio de se afirmar no meio desse caos todo. Essas pessoas continuam invisibilizadas, essas pessoas continuam esquecidas, essas pessoas só conhecem o poder do Estado através de sua força, sabe, do seu monopólio da violência. Então, eu busco equilibrar isso através da cultura, mas entendo que o contexto, tanto político quanto econômico, infelizmente, não permite essa possibilidade, né? Pelo contrário, o que ele vai fazer? Ele vai na realidade inibir essas práticas, ou seja, eu estou falando que há uma divisão. Num lugar tem recurso, no outro não tem recurso. Esses que não têm recurso, obviamente, tem que ter modos de ter, porque acesso à cultura é acesso à própria humanidade. Né? Eu estou falando de algo muito sério, eu estou falando, tipo, quando você tira o outro, o direito de ter cultura, você tira desse outro o direito a existir, o direito a se sentir parte de um todo. Eu entendo o Brasil como um país extremamente dividido, sabe? Eu vejo uma divisão, uma rachadura. E essa divisão e essa rachadura, ela se dá também no aspecto do valor, dos valores mesmo, sabe? O que você vê? Você vê de um lado uma extrema manipulação que legitima a concentração de renda, né? E por outro lado você vê uma parcela significativa da população simplesmente esquecida, né? Por ter vindo dessa camada da população esquecida, eu tenho uma sensibilidade para compreender o que ela significa. E o que ela espera, o que ela precisa também. Então, para mim, por que é tão importante ser produtor e desenvolver projetos para essas pessoas? Porque eu sei o que significou estar naquele lugar, entendeu? Então, isso para mim era muito importante. Cabe, então, ao poder público observar ações, programas, políticas que estimulem essas pessoas, estimulem elas a gostarem mais da vida, a viverem mais a vida, a encontrarem saídas, a pensar as coisas junto, a chegar mais próximo, entende? Então, é possível a gente construir uma cidade em que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e a partir dessa melhor qualidade de vida, elas consigam criar. Então eu, na condição de estudante da UFRB, né, eu era um estudante da UFRB, então eu tinha bolsas e com esse meu tempo livre de estudo, eu então fui desenvolvendo esses projetos, como o projeto da Quarta dos Tambores, como eu descrevi, mas também outros projetos como o Cotebá, que foi um estilo de teatro que eu trouxe aqui pro Brasil, um estilo de teatro africano, que trouxe e readaptei, criei, né? Juntei com os estudos, então eu, por exemplo, coloquei pesquisas qualitativas para conhecer os bairros, né? E a partir dessas pesquisas a gente desenvolvia uma intervenção teatral. Então era nisso que consistia as intervenções Cotebá. E foi um sucesso, foi maravilhoso. Infelizmente, a ausência de continuidade em perspectivas como essa, né? E como a gente falou da Quarta dos Tambores, por que para?
Porque a gente não tem, então, um programa, a gente não tem um programa de continuidade desses processos, a gente não tem um processo de monitoramento desses processos, a gente não tem, na realidade, uma cadeia de formação e de divisão do trabalho, onde preveja pessoas para ocupar esses perfis e saírem pensando modos criativos e tecnologias sociais que descubra modos de, com poucos recursos, conseguir desenvolver muito. Apesar de achar que nosso problema é estrutural, no sentido de que a gente precisa reduzir esse fosso de desigualdade, ou seja, é muita gente pobre para poucos riquíssimos, entende? Então é preciso reparar isso é um fato, mas eu penso que isso é reparado, isso não vai ser reparado a bel prazer de quem está usufruindo disso. Isso vai ter que ser reparado num processo de formação em que as pessoas, tomadas de sua consciência, vão exigir os seus direitos. Mas Manu, você não veio aqui falar do recôncavo baiano? É verdade. Mas essa pequena introdução foi necessária para você entender o contexto do homem negro no Brasil e por que essa história precisa ser contada.